Ok, vamos à parte 4, gráficos de dispersão. Nessa etapa vamos trabalhar de novo com aquele house underline ok, tá? E nós vamos utilizar gráficos de dispersão para algo além do que geralmente ele é utilizado, tá? Gráfico de dispersão é utilizado basicamente para você comparar pares de atributos para ver se existe alguma relação entre eles. Geralmente a gente está interessado em analisar algum tipo de relação linear, tá? Para criar algum tipo de modelo de regressão. Mas nesse caso aqui, nesse exemplo, como a gente tem coordenadas geográficas, a coisa pode ficar bem interessante. E o Matplotlib, que é o o pacote de gráficos aqui do Python, ele é bastante flexível, então a gente consegue fazer algumas coisas bem impressionantes, tá? Eu já deixei aqui carregado a base, tá? Tá aí na descrição do vídeo, foi a mesma que a gente utilizou na parte 3. E eu já coloquei aqui os comandos que a gente sempre está utilizando, os básicos, tá? Estou importando o pandas e o Matplotlib. Já fiz aqui a leitura, eu tinha chamado de housing, né? Na verdade é df aqui, df. O nosso data frame a gente está sempre chamando aqui de df. Tá? E já fiz a transformação aqui para int 8 para deixar a coisa mais eficiente, né? Por que não? Então, deu um erro aí, porque foi def, aqui, esqueci de colocar def aqui também. Ok. Pronto. Então, para utilizar o gráfico de dispersão, a gente utiliza o comando plt.scatter, tá? Em inglês, gráfico de dispersão se chama scatterplot. Então, a gente vai começar aqui já plotando as coordenadas geográficas, tá? Então, plt.scatter. O scatter, o primeiro parâmetro que ele pede é o x e o segundo é o y, tá? Coordenada x e y. X é a longitude, tá? Então vou colocar aqui df.longitude, lembrando que essa base a gente tem essa informação, vou até colocar aqui em cima para ficar registrado. Se a gente colocar df.columns, tá? Columns, a gente tem a lista de colunas dessa tabela. Então a gente tem a latitude e a longitude lá registrados. df.longitude, longitude vai ser o x, e df.latitude para o y, executando, a gente tem esse gráfico de dispersão. Vai fazer algumas coisas aqui para melhorar a qualidade dele, tá? Vou copiar. Primeira coisa, a gente vai aumentar o tamanho da figura. Eu até já coloquei no documento, esse documento ele tá aí na descrição também, tá? Mostrando todo o passo a passo. Então, para alterar o tamanho da figura, a gente usa o comando plt.figure e a gente vai ajustar o tamanho. Então, fix size igual a, eu coloquei ali 20 por 10, ok. Então, ele fica um pouco maior, tá? Só que tem um detalhe, toda vez que um gráfico de dispersão é criado, por qualquer pacote gráfico, tá? Excel ou Python, o que o algoritmo tenta fazer é o ajuste, ele tenta ajustar a escala do eixo X e do eixo Y para poder conseguir organizar esses pontos dentro do tamanho que a gente pré-estabeleceu, tá? Só que como isso aqui a gente está trabalhando com coordenadas geográficas, se a gente permitir que ele mexa na escala, o gráfico vai ficar, a plotagem vai ficar distorcida, né? Então, para fixar a escala, basta a gente passar esse comando aqui, ó, plt.access. Tá? Se a gente está acessando configurações dos eixos e eu quero que ele seja equal, tá? Então dá para ver que ele deu uma comprimida, né? Porque agora a escala está exatamente igual, tá? Da longitude da latitude. Se a gente abrir aqui o mapa, Google Maps, e der uma olhada na cidade de Melbourne, na Austrália, que é da onde essa base foi retirada, tá? Melbourne, Vitória, Austrália. Então, olhando aqui para o mapa, esse desenhozinho aqui, esse grupo de cidades está mais ou menos dividido aqui nessa área, né, da cidade de Melbourne, tá? A gente tem a possibilidade de colocar o mapa aqui por baixo, mas a gente precisa utilizar outros pacotes para isso. Eu posso criar mais na frente um vídeo mostrando como trabalhar com mapas também, tá? Inclusive existe uma versão do Pandas que é específico para isso, que se chama GeoPandas. Eu também vou gravar um vídeo mais na frente sobre isso. Então, gráfico de dispersão, geralmente a gente tem só essas duas possibilidades, tá? Essa possibilidade de comparar dois atributos. No caso aqui a gente está comparando longitude com
latitude. Só que no Matplotlib a gente tem a possibilidade de acrescentar mais informação nesse gráfico. Por exemplo, tá vendo que a cor dos pontinhos está azul, né? A gente pode criar uma escala de cores para representar outra informação. Então, a gente vai fazer um teste. Eu vou copiar esse código aqui para a gente reaproveitar. Vou colar aqui embaixo. E a gente vai acrescentar o preço como faixa de cores desses pontos, tá? Para passar algum atributo como sendo uma escala de cor, a gente precisa passar esse valor para o atributo C, tá? C é de color, então C vai ser igual a df.preço. Vou apertar Enter, Ctrl Enter, tá? Que é o atalho, e ele está mostrando aí a escala de cores. A gente não sabe o que significa a diferença de cor aqui, se o escuro é mais barato ou mais caro, tá? Para que ele mostre a tabela de cores, a gente precisa colocar o comando plt.colorBar, abre e fecha parênteses, e vai aparecer a barra de escalas aqui embaixo, tá? Quanto mais pro amarelo, mais caro é o imóvel, né? Essa escala está em milhões, então 8 milhões é o imóvel mais caro, está lá no amarelo, e a gente tem aqui os mais baratos nessa escala do roxo escuro, tá? Então, lembra que a gente tinha identificado que existe outliers, né, para o preço, e justamente por conta dos outliers a gente não está conseguindo visualizar direito aqui a divisão de preços na cidade. Tem um imóvel que é muito caro, ele pegou essa cor bem amarelo, que a gente nem está vendo aqui pela quantidade de pontos, ele deve estar embaixo de algum ponto, tá? E isso está atrapalhando a nossa análise. Então a gente pode fazer aquela mesma coisa que a gente fez no exemplo passado, tá? Que é modificar criar um filtro para o preço, tá? Então eu vou fazer o seguinte, aqui dentro dessa caixinha eu vou subscrever o data frame já com esse filtro, tá? Então eu vou colocar df vai ser igual a df tal que df.preço seja menor do que a gente tinha colocado 5 milhões, então 5 é 6. Se a gente fizer isso, talvez a escala melhore. Agora dá para ter uma ideia da região que tem os preços mais caros, né? Essa região central. Conforme a gente vai se afastando dessa região central, os preços vão ficando cada vez menores. Essa escala de cores a gente pode modificar, tá? Essa daqui é a padrão, que vai de amarelo até um roxo escuro. Se você quiser modificar a escala de cores, eu vou copiar isso daqui. Coloca aqui embaixo. A gente tem essas opções, ó. É só você passar o parâmetro aqui onde a gente está criando o gráfico scatter, tá? Coloca uma vírgula e o parâmetro é o CMap, tá? Que é o mapa de cores. CMap igual a, abro aspas, a gente pode escolher essa opção aqui, eu coloquei algumas que tem disponível lá na biblioteca. Se a gente mudar a escala, essa daqui é a original, então o plasma é uma escala mais do amarelo. Dependendo da escala pode até melhorar um pouco a visualização aqui, mas a gente tem várias opções na documentação do Matplotlib, tem todas elas lá, tá? São muitas opções. Então a gente pode utilizar também um parâmetro de forma, tá? Eu vou aproveitar esse mesmo bloquinho. Então o tamanho da bolinha pode representar também outra informação. A gente pode colocar pro S, deixa eu copiar e fazer isso aqui embaixo. Pro SC, o que é que eu tinha sugerido aqui? Área construída, tá? Então, o tamanho da bolinha seria a área construída, para a gente ter uma ideia de onde tem os imóveis maiores, tá? Então, para isso, a gente passa o parâmetro S, tá? O S de size, né? De tamanho da bolinha. Então, S igual a df.área construída. Se a gente executar desse jeito, o que é que vai acontecer com o gráfico? As bolas ficam gigantescas, né? Porque a área construída tem uma faixa relativamente grande. Então a gente pode dividir, ó, vou botar uma barrinha de divisão, todos os valores por 5 para a gente dar uma reduzida na escala do tamanho da bolinha. E tá aí o nosso gráfico contendo 4 informações ao mesmo tempo, tá? Tá aqui um imóvel bem grande, né? Ó, que tem um preço mais ou menos aqui próximo da média. E parece que os imóveis maiores também estão nessa região mais cara, né? Existe aparentemente também uma correlação entre
o preço do imóvel e a área construída, né? Inclusive a gente pode utilizar essa informação para a gente pode utilizar o gráfico de dispersão para comparar esses dois parâmetros, tá? Área construída e preço, para ver se realmente eles têm algum tipo de relação, tá? Dá para perceber que tem aqui, mas a gente pode se certificar disso utilizando um gráfico de dispersão. Só mais uma configuração que a gente pode fazer aqui no gráfico de dispersão, tá? Que é o alfa. O alfa é um parâmetro para dar uma transparênciazinha aqui em cada bolinha, porque às vezes a gente tem uma concentração muito grande, a gente não consegue ver o que é que tem embaixo. E o alfa, o padrão dele, o valor dele padrão é 100%. Se a gente passar aqui, ó, alfa igual a 0,6, ele vai ficar com 60% de transparência. Isso pode ser que melhore. Essa bolinha estava grande, ela estava atrapalhando a visualização de outras que tinham aqui. E agora dá para ver melhor, né? Que tem uns pontos aí embaixo, tá? Então a gente pode utilizar o gráfico de dispersão para sua função original, tá? Que comparar pares de atributos para ver se existe alguma relação. Por exemplo, a gente observou lá que a área construída e preço aparentemente tem uma relação, então eu vou colocar plt.scatter. Para o eixo X eu vou colocar a área construída. E para o eixo Y eu vou colocar o preço. Dá um Enter. E parece existir, né, uma relação linear. Quanto maior a área construída, maior o preço. A gente tem um outlierzinho aqui, ó, da área construída. Tem algum imóvel que tem mais de 3.000 metros quadrados de construção. Todos esses aqui são outliers, na verdade, né? A gente pode filtrar, ó, de 500 para baixo. Vou fazer isso dentro dessa própria caixinha. Então df. Aliás, vamos fazer isso aqui embaixo, tá? A gente pode criar filtros, várias condições que tem que ser obedecidas ao mesmo tempo, tá? Então eu vou aproveitar essa oportunidade para criar esse filtro aqui embaixo. Então eu vou colocar aqui o nosso gráfico scatter de novo, só para a gente visualizar, tá desse jeito, né? E o filtro que a gente vai utilizar é o seguinte, eu vou até chamar de filtro, tá? Para ficar mais fácil. Vamos diminuir um pouquinho mais os preços, ó. Vamos cortar aqui de 4 milhões para baixo. Então a primeira parte do filtro a gente vai colocar entre parênteses, tá? Vai ser df.preço, eu quero que seja menor do que 4 milhões. Se eu quiser, no mesmo filtro, tá? Na mesma condição, acrescentar mais opções, a gente coloca. E caso eu queira que os dois sejam obedecidos ao mesmo tempo, tá? Posso colocar essa barrinha na vertical, que é ou. Eu posso utilizar também os nomes, tá? And, se são os dois ao mesmo tempo, ou então or, se eu quiser que qualquer um dos dois que se satisfaçam sejam verdadeiros, tá? Na hora da condição. Então, no caso aqui, a gente quer que os dois sejam considerados. Eu quero que o preço seja menor do que 4 milhões e que a área construída, df.área construída, seja menor do que, pode colocar aí 500, né? Vou colocar 500. Só quero preços menores do que, áreas menores do que 500 metros quadrados, tá? Esse filtro, se eu não quiser criar um novo data frame, eu posso dar um Ctrl C, abrir um colchete aqui, ó, na frente do DF e colar ele. Então, como eu atribuí esse filtro a essa variável que eu chamei de filtro, eu posso jogar ele aqui dentro do colchete, é como se eu estivesse escrevendo tudo isso dentro do colchete, tá? Isso facilita a gente não ficar com uma linha muito grande. Vou colocar o filtro aqui, vou rodar. E tá aí, agora dá para observar melhor o padrão linear, né? Que ele está crescendo mais ou menos nessa angulação aqui. A gente poderia inclusive fazer uma regressão linear e prever o preço do imóvel baseado na área construída, tá? E esse vídeo vai até aí. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com o gráfico Boxplot, tá? Que é um gráfico bem interessante que consegue analisar distribuição de frequência para vários dados categóricos, para a gente melhorar aqui a nossa capacidade de análise dos dados. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado e até a próxima.